Aleluia. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Todos nós, cada um de nós, os nossos anseios, as nossas expectativas, os nossos desejos, no decorrer da nossa vida é obtermos sucesso. Colocamos os nossos filhos na escola desde cedo, na esperança que eles tenham sucesso. O desejo de um pai, de uma mãe, é que seus filhos tenham sucesso. E o desejo nosso, no íntimo de cada um de nós, é que tudo aquilo que nós fazemos, nós tenhamos sucesso. E isso não é errado. Mas nessa noite, através da palavra de Deus, eu quero trazer para a igreja 7 atitudes que eu devo tomar para que realmente eu tenha sucesso na minha vida. 2017 nós iniciamos com o tema o ano da estabilidade. Estabilidade na família, estabilidade no ministério, estabilidade na área financeira. E para que nós obtenhamos estabilidade, a Bíblia nos dá o caminho. E nessa noite, o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Amém? Todos encontraram 2 Reis, capítulo 5. A Bíblia diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém ele era leproso. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Eu quero que você ore. Peça a Deus que fale com você. Aqui está a palavra de Deus lida. Mas para que ela tenha um efeito na sua vida, é necessário que você abra seu coração. Deus, a palavra de Deus diz que a sua palavra ela é enviada, ela é dita, ela é profetizada e ela faz um efeito, ela não volta vazia. Se você receber a palavra de Deus hoje, saiba que um milagre vai acontecer na sua vida. Se você veio aqui com a expectativa de um milagre, ouça a palavra de Deus, guarde no coração e você vai sair daqui abençoado. Ore comigo então. Pai de amor, Deus de misericórdia, estamos na tua casa, na tua presença, diante da tua palavra, Senhor. Essa palavra que sara, cura, liberta, transforma. Essa palavra, Senhor, que nos dá saúde espiritual. Essa palavra que nos alimenta a esperança da tua volta. Essa palavra que nos traz a consciência, Senhor, que somos totalmente dependentes de ti. Esta palavra, Senhor, que é, Senhor, o nosso guia, esta palavra que nos endireita no caminho que devemos andar. E nós te pedimos, venha falar conosco, fala em cada coração aqui, Senhor. Aonde estiver um coração contrito nesta hora, que o Senhor possa falar. Fala conosco, fala comigo, tem misericórdia de mim e me usa para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. A palavra está, meu Deus, ardendo no meu coração, mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso de um milagre e eu te peço, nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Essa história de Naamã sucedeu em uma época que Israel estava dividido entre duas nações. A Bíblia diz que Israel se divide e a nação chamada assim, a nação de Israel, ela se divide em 10 tribos e tinha Samaria por capital. As outras 2 tribos, chamada a tribo de Judá, era então a outra nação dividida, chamada a nação do sul, e tinha Jerusalém por capital. Neste tempo, nessa época, Eliseu era o profeta de ambas as nações. Eliseu era o homem de Deus, representando Deus na história de então. A Bíblia relata então a história de Naamã. Naamã era comandante, um homem importante.
E eu quero trazer nessa noite algumas atitudes, algumas coisas na história deste homem, que vai ajudar eu e você a obter sucesso nas nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que Naamã tinha uma história. A Bíblia diz que ele era um homem grande diante do seu Senhor. Ele era um homem de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E ele era um herói de guerra. Perceba que a Bíblia relata a história deste homem. Antes de relatar que ele era também leproso, a Bíblia diz que ele era um homem importante. Naamã havia escrito uma história. Todos nós temos história. Cada um de nós não viemos neste mundo por acaso. Deus nos escolheu ainda quando estava nas entranhas. Deus nos escolheu. No ventre você veio, nasceu para que Deus faça uma história através da sua vida. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu devo reconhecer a minha história. Eu devo, durante a minha vida, dar uma olhada para trás e analisar o que eu estou escrevendo através da minha vida. Se eu não considerar a minha história passada, eu não estou preparado para o que Deus vai fazer ainda no meu futuro. É necessário você reconhecer os livramentos, as bênçãos, as mãos do Senhor que já passou na sua história, para que Deus continue agindo na sua vida. Reconheça a sua história. Reconheça que você só está aqui porque Deus tem te ajudado. Reconheça que você tem o privilégio de vir na igreja, levantar as mãos, porque Deus te livrou de acidente. Deus permitiu você estar neste país há muito tempo. Deus tem te prosperado. Você está escrevendo uma história. Cada um de nós temos uma história. Um dia todos nós vamos descer a tumba fria e vai estar só uma placa lá, escrito o seu nome. Quando alguém passar ali e ler o seu nome, qual a história essa pessoa vai lembrar a seu respeito? O dia que eu e você partir, porque nós vamos partir, nós vamos um dia encontrar com Deus. E muitas das vezes vivemos aqui na terra achando que nós vamos ter uma vida infinita. Nós somos finitos, um dia vai acabar, mas a sua história vai ficar. O que as pessoas vão dizer de mim e de você? O que os seus filhos vão lembrar quando o seu nome for falado? Todos nós estamos escrevendo uma história. Se você analisar a história da raça humana, você vai ver homens que por maldade, pelas suas atrocidades, eles escreveram, marcaram a história. Homens como Hitler e tantos outros que fizeram a história de maneira perversa, de maneira ruim. Mas temos também nome de homens que marcaram a sua história por suas proezas, por aquilo que Deus fez através das suas vidas. Conheça a sua história. Dê valor ao que Deus já fez na sua vida. E preste atenção como você está escrevendo a sua história. Todos os dias nós vemos manchetes, jornais sendo escritos. E no Brasil em especial, nós vemos lá homens que estão sujando a sua história e o seu nome por causa da corrupção. Homens que eram considerados homens da lei, representantes do povo, está hoje preso. O escândalo está escancarado. Mas em compensação vemos história também, como aquele avião que caiu, com aqueles jogadores. E a cidade de Medellín foi um exemplo para toda a humanidade. Porque eles tiveram uma atitude ali que surpreendeu a todos, até os brasileiros. E eles estão fazendo a sua história de qualquer forma.
Nós estamos escrevendo a nossa história no decorrer do tempo, e nós temos que entender que para eu fazer uma história bonita, eu não tenho que vencer somente, eu não tenho que passar por cima de ninguém para que eu escreva a minha história, eu não tenho que ser melhor do que ninguém para que a minha história seja escrita de forma bonita. Eu não tenho que humilhar ninguém para que a minha história seja escrita de forma elegante. Há pouco tempo no Brasil foi realizadas as Olimpíadas. 2 irmãos, eles foram aplaudidos pela nação brasileira pelo ato que eles fizeram nas Olimpíadas de Londres. Quando aqueles 2 irmãos estavam fazendo a corrida de triatlon, e aqueles 2 irmãos estavam na dianteira, na frente. O irmão mais velho já era campeão, já havia ganhado por 2 vezes, e era o momento dele escrever a história como a terceira vez campeão das Olimpíadas. Mas de repente o seu irmão mais novo começa a sentir dores, fica para trás. O irmão mais velho, ele desiste de ganhar em primeiro lugar. Ele agarra o seu irmão e ajuda ele a chegar no final da corrida. No final, quando ele ia chegar em segundo lugar, ele jogou o seu irmão na frente e ele acabou em terceiro lugar. Porque não interessa ser o primeiro, o importante é darmos valor à vida, às atitudes no decorrer da nossa história. Temos que ter uma história. Davi, quando estava para derrotar o gigante Golias, e eles disseram: definitivamente você não pode contra esse gigante. Davi já tinha uma história. Ele disse para Saul: eu já matei leão, eu já matei urso. É história. Quando o gigante vier diante de você, lembra do que Deus já fez. Passa por cima desse gigante, porque você está escrevendo uma história. Naamã tinha uma história. Os soldados de Naamã não o saudavam apenas como seu comandante, não, ele chamava Naamã de pai. Certamente Naamã era um homem piedoso, certamente Naamã era um homem bom. Naamã tinha uma história. Se eu quero ter sucesso na minha vida, eu tenho que reconhecer a história que eu estou fazendo e o que Deus já fez na minha vida. A segunda coisa, eu tenho que reconhecer os meus defeitos. Naamã era herói lá fora, porém leproso em casa. Naamã, se fosse nos dias de hoje, quando ele passava pelas ruas da Síria, eles o paravam para pegar um autógrafo, mas dentro de casa Naamã era leproso. Naamã tinha um problema, tinha um defeito. Você quer ter sucesso na sua vida? Reconheça que você é limitado. Você não é melhor do que ninguém. Todos nós temos defeitos. Adão foi criado por Deus, plantado no jardim do Éden, mas Adão tinha defeito, ele pecou. Noé foi o homem que Deus o salvou do dilúvio, ele e a sua família, mas a Bíblia diz que ele embriagou. Abraão é considerado o pai da fé, porém a Bíblia diz que Abraão mentiu. Moisés era considerado o homem mais manso da terra, porém assassino. Todos nós temos defeito. Se eu quero vencer na vida, escrever uma história, ter uma vida de sucesso, eu tenho que reconhecer os meus defeitos, os meus limites. Entenda de uma vez por todas, nós não somos, eu não sou, você não é exclusividade. Não somos melhor do que ninguém. Precisamos um do outro. Precisamos de amigo à nossa volta.
Um sobrevivente daquele avião disse que depois da queda e o seu livramento, ele entendeu. No leito ali no hospital, ele entendeu que ele não era nada. Basta um piscar de olho e Deus pode te chamar. Este pode ser seu último culto, o último momento que você tem o privilégio de levantar as mãos e adorar ao Senhor. Nós não temos garantia do amanhã. Nós não podemos garantir que amanhã vamos levantar se o Senhor não for conosco. Reconheça os seus defeitos. Se eu quero ter sucesso na minha vida, eu tenho que conhecer a minha história, reconhecer os meus defeitos e conhecer os elos que Deus colocou perto de mim. Sempre que você é abençoado, Deus coloca alguém para abençoar você. Reconheça as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Esta pessoa que está do seu lado é o canal de bênção que Deus vai usar para te abençoar. A Bíblia diz que na casa de Naamã estava uma garota de 12 anos de idade, escrava. Após a guerra, ela foi levada para a casa de Naamã, e ela era escrava de Naamã, servia na casa. E de repente, uma conversa de cozinha, ela estava falando com a senhora de Naamã, dizendo: olha, se o meu senhor estivesse em Israel, diante do homem de Deus, ele o curaria. Aquela conversa de cozinha chegou aos ouvidos de Naamã. Naamã foi adiante do rei. Naamã considerou aquela menina, considerou o que ela havia falado. Mesmo que seja o mais humilde que está falando com você, o ouça. Mesmo que seja um iletrado, um que ninguém reconheça, ouça o que Deus está usando ao seu lado para te abençoar. Ouça essa voz humilde. A Bíblia diz que aquela conversa de cozinha chegou ao palácio do rei, porque uma oração de um humilde no seu quarto pode chegar ao trono do Senhor. A Bíblia diz que Naamã apresenta ao rei a conversa da criança de 12 anos, da escrava. E a quarta coisa, para que eu tenha sucesso na minha vida, eu tenho que procurar as pessoas certas. Aquela criança diz: olha, se o meu Senhor comparecer diante do profeta. Naamã levou a conversa para o rei da Síria, só que o rei lhe enviou Naamã para o rei de Israel. O rei considerou que o homem importante de Israel era o rei, e ele mandou ouro, mandou prata. Naamã levou presente para o rei, mas o rei de Israel não era a pessoa recomendada, porque não basta ser rei, tem que ser profeta. Não basta ter dinheiro, tem que ter unção. Se você quer ter sucesso na sua vida, não procure os importantes, procura quem é profeta, procura quem tem unção, procura quem tem vida com Deus. Procure a pessoa certa. O rei, quando recebe a carta, ele rasga as vestes. Ele diz: eles estão procurando meio para começar uma guerra, porque eu não sou Deus, eu não posso fazer nada. Mas ali estava um homem de Deus. Ele manda um recado para o rei e diz: olha, manda este homem vir a mim, porque ainda há profeta em Israel.
Pastor, para mim ter sucesso na minha vida, o que eu tenho que fazer? Reconhecer a minha história, reconhecer que eu tenho defeitos, reconhecer quem Deus tem colocado ao meu lado e ir nas pessoas certas. A quinta coisa que eu aprendo na história de Naamã, para que eu tenha sucesso na minha vida, eu tenho que dar atenção à voz simples perto de mim. A Bíblia diz que Naamã se apresenta para o profeta, só que o profeta não o recebeu. O profeta mandou um recado, mandou ele mergulhar no rio Jordão. Naamã ficou indignado. O rio Jordão era um rio poluído, e Naamã disse: na minha terra tem rios melhores, Abã, Farpá, rios de água cristalina, e este homem manda eu mergulhar aqui neste rio, eu não vou fazer isto. Naamã estava perdendo a bênção, mas alguém dos soldados de Naamã disse: olha, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Então por que você não mergulha para ver o que vai acontecer? Não custa nada. Naamã deu ouvido à voz simples ao seu lado, do seu subordinado. A Bíblia diz que Naamã mergulhou 1, 2, 3. Na 7ª vez, Naamã sai curado da sua lepra, porque ele ouviu uma voz simples que estava do seu lado. No decorrer da nossa vida, muitas das vezes Deus usa pessoas simples. Quantas das vezes Deus cria situações para que nós entendamos que é Ele. Deus não vai aparecer para você em chamas. Deus não vai aparecer para você em forma de anjo, porque você vai sair correndo. Deus vai usar coisas simples e pessoas simples para estar falando com você. Eu ouvi um testemunho de um empresário no Brasil, crente, evangélico, e ele faliu, perdeu tudo. Dentro da sua casa, ele conversando com a sua esposa, ela preparou o último jantar do que tinha de resto na sua casa. No seu testemunho ele conta que quando ele estava preparando para comer, alguém bateu na porta. Ele abriu a porta e viu que era um mendigo pedindo esmola. E ele disse para aquele mendigo: eu não tenho nada, você bateu na porta errada. O mendigo falou: só quero uma comida, tenho dias que eu não como. E quando ele estava preparando para fechar a porta, Deus falou com ele: dê o que você tem na sua mesa para ele. Porque Deus fala. A história diz que ele recebe o mendigo, senta na mesa, e o mendigo começa a comer. Aquele mendigo estava mal cheiroso. Deus disse para ele: dá banho nele, leva ele para o seu banheiro, dá banho nele, faz a barba dele, pega a sua melhor roupa e vista nele. Ele obedeceu à voz de Deus. Ele fez o que Deus havia tocado no seu coração. Quando ele se prepara para despedir deste mendigo, agora de roupa limpa, barba feita, banho tomado, barriga cheia, o mendigo diz para ele: eu estou há muito tempo distante da minha família, e eu preciso ir para a rodoviária, e eu não tenho como ir. Será que você pode me levar? E ele pensou: agora já é abuso. Eu tenho o meu carro ali, a gasolina não dá nem para mim ir e voltar. Deus disse para ele: toma o seu carro, leva ele para a rodoviária. Ele disse que pegou o carro, obedeceu a voz de Deus, levou o mendigo para a rodoviária. Quando chegou na rodoviária, o mendigo falou: eu não tenho dinheiro para passagem.
o último centavo que ele tinha no bolso para colocar gasolina no carro para ele voltar. Não tinha como. Mas Deus mandou ele comprar a passagem. Ele obedeceu, foi lá e comprou. Aquele mendigo embarcou, ele voltou agora para sua casa com a sua esposa, orando para que a gasolina não acabasse e ele ficasse ali no meio da rua. Chega em casa, ele dorme. De manhã ele amanhece com alguém batendo na porta. Ele abriu a porta, era uma senhora da igreja, uma irmã que estava com câncer. Estava internada há muitos dias, mas havia recebido alta. Aquela irmãzinha fraquinha, definhada, com voz fraca, cumprimenta ele com a paz do Senhor. E ele diz: irmão, o que você está fazendo aqui? E aquela irmã começou a dizer: assim diz o Senhor, ontem à noite eu estava aqui na sua casa, eu recebi o alimento na sua mesa, você cuidou de mim, e se prepare porque uma porta grande vai abrir ainda hoje. O seu telefone tocou, e ele fez um contrato com a Petrobras ali no Rio de Janeiro, e se tornou um homem próspero novamente. Dê ouvido à voz simples ao seu lado, para que você tenha sucesso. A sexta coisa que eu aprendo aqui para eu ter sucesso na minha vida: eu devo aceitar os caminhos de Deus. Quantas das vezes nós queremos trilhar aquilo que dá na nossa cabeça, queremos fazer aquilo que nós planejamos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Se prepare, porque Deus sempre nos leva por caminhos que nós desconhecemos. Você quer ter sucesso? Você quer que o ano de 2017 estabilize as coisas da sua vida? Aceite os caminhos de Deus. Se os caminhos de Deus estão te levando para o caminho da humilhação, aceite. Se o caminho de Deus está te levando para um caminho de provação, aceite, porque neste caminho também vai vir vitória. Naamã aceitou a orientação do homem de Deus, entrou no Rio Jordão. Nós temos que entender uma coisa: se Deus mandar você sentar, você não olha para trás para ver se tem cadeira, senta. Se Deus mandar você tomar posição, tome. Se Deus está te incomodando, te tirando o sono, entenda, você só vai ter paz quando você entender os caminhos de Deus. Pastor, há muito tempo que eu estou sofrendo. A notícia que eu tenho é: aceite os caminhos de Deus, para que esse sofrimento tenha parado na sua vida, cesse na sua vida. Enquanto você resistir os caminhos de Deus, você não vai ter sucesso. Aceite os caminhos, aceite a forma que Deus está trabalhando com você. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. O sétimo caminho, a sétima lição, para que eu tenha sucesso na minha vida, eu aprendo através da vida de Naamã. A Bíblia diz no versículo 17 e o versículo 18: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. E Eliseu disse: vai em paz. Perceba que Naamã se converte. A proposta de Naamã era pegar a terra de Israel e fazer um altar na sua casa.
na Síria, uma terra distante de Deus, uma terra onde o rei adorava a Rimon, e Naamã era quem conduzia o rei diante de Rimon. Naamã sabia que tinha que entrar ali, mas Naamã já faz um conserto, e ele diz: olha, me perdoe o Senhor quando eu tiver que fazer isso. Em outras palavras, Naamã entregou a sua vida ao Senhor. Você quer ter sucesso? Você quer ser abençoado? Entregue a sua vida ao Senhor. A sua vida vai estar na mão daquele que pode resolver os seus problemas. Entregue sem reserva. O problema é que um dia todos nós aceitamos Jesus como Salvador, mas no decorrer da nossa história como cristão, nós pegamos de volta os nossos desejos, os nossos projetos começam a ficar em primeiro lugar, o nosso bem-estar. Coloque os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida nas mãos do Senhor e você vai ter sucesso. Naamã propõe fazer um altar em terra estranha. Há um tempo atrás, agora no verão, algumas pessoas que acabaram de chegar do Brasil trabalhou comigo e eu ouvi alguém dizendo: olha, se eu souber que a casa que eu estou pintando for de satanista, eu não trabalho. Prefiro ficar sem serviço. E nós sabemos que aqui na ilha tem muitas casas de satanista. Aqui na ilha tem muitas pessoas e casas que estão distantes de Deus. Mas você é uma vida nas mãos de Deus. Entra na casa do satanista e a presença de Deus vai com você. Você não tem que evitar aonde você vá. O importante é você levar a presença de Deus com você. Você quer ter sucesso? Você quer ser abençoado nessa terra? E eu não estou dizendo sucesso de você juntar muito dinheiro. Aliás, aqui é fácil juntar dinheiro. Eu estou dizendo sucesso na sua vida espiritual. Eu estou dizendo de um sucesso que o seu nome vai ser gritado no arrebatamento da igreja. O sucesso que eu estou falando nessa noite é do seu nome escrito no livro da vida. O sucesso que eu estou oferecendo para você nessa noite é dos seus pecados lavados e remidos no sangue de Jesus. O sucesso que eu estou falando não é um colchão cheio de dinheiro, mas uma vida de tribulações. Curve a sua cabeça. Comece a falar com Deus. Enquanto o evangelista canta um hino aí, reveja os seus conceitos nessa noite, a sua história, os elos que Deus tem posto perto de você. Descubra e valorize e selecione. Selecione aqueles que estão te levando para perto de Deus e a parte daqueles que estão te distanciando de Deus. Pai de amor, Deus de misericórdia, todos nós, Senhor, temos o desejo de termos sucesso, mas eu aprendo através da Tua palavra, Senhor, que só há um caminho para eu ter sucesso, que resumindo é entregar a minha vida nas Tuas mãos. Naamã foi restaurado da sua lepra, mas o mais importante na vida de Naamã não foi a lepra curada, não foi a pele como de criança, como a Bíblia diz que ele recebeu, não. O mais importante é que Naamã se converteu ao Senhor dos Senhores. Deus, eu te peço uma bênção para a tua igreja nessa noite.
Eu ministro, Senhor, sobre cada vida aqui nessa noite, cada coração, cada pessoa, Senhor, que ouviu a Tua palavra e entendeu nessa noite. E eu te peço, Jesus amado, nos ajude, Senhor, nos ajude a trilharmos o caminho do sucesso, mas com a Tua boa mão sobre as nossas vidas. Adore ao Senhor, igreja. Se você compreende que Deus é um bom Pai, levanta as suas mãos e cante. Quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em Aleluia. tudo que faz. És perfeito Aleluia. em tudo que faz. És perfeito tudo que faz pra nós. Mais uma vez, Tu és um bom Pai. Tu és um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Aleluia. Deus, eu quero profetizar, Senhor, uma semana de vitória na vida da Tua igreja. Cada família aqui representada, Senhor. Aqueles que também não puderam estar, Senhor, por algum motivo, eu te peço que o Senhor os abençoe. Deus, que nesta semana nós sejamos instrumento nas Tuas mãos. E cada coração, Senhor, cada necessidade, cada vida, Senhor, aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoá-la de maneira sobrenatural. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Se você está de acordo, aplauda o Senhor.